Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o presidente da Comissão de Educação do Senado Federal, o senador Marcelo Castro, ele que é do MDB do Piauí. Senador, nós falávamos aqui no intervalo sobre essa questão da educação e o senhor já foi presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso. Como é que o senhor vê essa questão orçamentária da educação? É preciso mais dinheiro ou o dinheiro está mal administrado? Deixa eu te falar, Denise. Eu acho que em qualquer país do mundo que a gente chegar, por mais evoluído, por mais rico que seja, melhor IDH, se você conversar com o pessoal da educação, com o pessoal da saúde, o pessoal vai dizer que há necessidade de mais recursos. Então, sempre vai ser assim, porque se o nível estiver bom, você vai querer um nível ótimo. Se estiver ótimo, você vai querer um nível de excelência. E, evidentemente, que quanto mais educação, quanto melhor a qualidade da educação, melhor para a humanidade. Mas o Brasil está tão lá embaixo, senador, nesse quesito. Agora, no Brasil, eu quero crer que é evidente que no Brasil, principalmente, nós precisamos de mais recursos. Mas eu botaria o foco mais na gestão. Eu acho que precisa haver muita qualificação, muita capacitação, reciclagem permanente dos professores, capacitação dos professores para serem dirigentes, para serem gestores, para serem administradores. Por que eu digo isso? Eu tive a experiência que eu fui ministro da Saúde. E uma coisa que a gente observa no dia a dia da prática é que você chega numa cidade, tem um hospital e está funcionando 100%. Você chega numa cidade vizinha, 100 quilômetros, 200 quilômetros de distância, tem outra cidade do mesmo porte, um hospital do mesmo porte, que recebe o mesmo recurso e nada funciona. O que é isso? É falta de recurso? Não, isso é gestão. As escolas são assim também. O Piauí tem um colégio de excelência que já foi campeão nacional da melhor escola, de ensino fundamental do Brasil. Por quê? Porque tinha um diretor, infelizmente morreu, professor Marcílio, que era uma pessoa abnegada, dedicada, e organizou, num estado como o Piauí, uma escola que foi premiada como a melhor escola do Brasil. O Piauí tem uma cidadezinha pequena, bem diminutazinha, recém-criada, não tem 30 anos de idade, chamada Cocal dos Alves, que lá chegou um professor, o professor Amaral, e aí resolveu mudar essa escola. Então fez um pacto com a sociedade, com os alunos, com os outros professores, os professores estudando dia e noite, os alunos. Pronto. Quando os alunos saem daquela cidadezinha pequena que vão fazer um vestibular, já sabe que a vaga é deles. Tem medalha lá que não cabe mais, campeões nacionais de matemática, de inglês. Isso que o senhor está falando é muito interessante e o IPEA mostra claramente no estudo detalhado feito por um dos ex-diretores de lá, o Ayrton Ellery. Ele foi atrás das melhores e das piores escolas do Brasil no IDEB, né? E chegou a algumas escolas de excelência, as melhores, e no Ceará, né? Lá em Sobral. É verdade. Né? O Ceará é campeão de escola pública de excelência. A comprovação dele é de que um dos critérios é salário, né, de professor, mas não é o único e nem o total, né? Ou seja, não é o orçamento. Ele deu até entrevista aqui para a gente uma vez. Aqui falar sobre esse assunto. É a motivação. E o comprometimento de todos em prol de um projeto. Né? E em Sobral, para se ter uma ideia, tem estudo semelhante às melhores escolas de São Paulo e Rio de Janeiro. Quer dizer, o que há no Ceará, senador, de tão diferente assim, que com um orçamento igual ou menor se produz melhor qualidade? Estamos falando de resultado de alunos. É isso que eu falei. Eu dei dois exemplos aqui de duas escolas do Piauí, uma privada e uma pública. Mas são exemplos... Que uma pessoa... são coisas, vamos dizer... são exemplos únicos, né? E exato. Lá no Ceará parece que há mais um comprometimento. Pronto. Eu vi uma estatística, eu não vou dizer isso com absoluta segurança,
que das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 70 estavam no Ceará. Então, é um comprometimento que vem com o Ceará, com a educação, de muito tempo. O Ceará tinha todos os problemas que os estados do Brasil têm, o do Nordeste em especial, mas houve uma inflexão quando Tasso Gereissati, que era um empresário de sucesso, resolveu entrar para a política. Um dos motivos é a continuidade. Né? Pronto. É dessa inflexão que o Ceará virou, nunca mais voltou atrás. Então, o Ceará sempre passou à frente. Então, quando você vai falar em equilíbrio fiscal, em qualidade da saúde, qualidade da educação, de infraestrutura, de investimento, né, de equilíbrio fiscal, o Ceará sempre pontua no Brasil como um dos países mais equilibrados, de melhor equilíbrio. Enquanto Estado, né? Enquanto Estado. Apesar de ser um Estado pobre. Por enquanto Estado, só diz país, mas... Por enquanto, país, o Ceará um dos Estados, perdão. Agora, senador, não há aí uma inversão de valores no Brasil? Quando a gente vê a Comissão de Orçamento dedicando tanto dinheiro para aquelas emendas lá de relator, o senhor, que é presidente da comissão, só esse ano são quase 12 bilhões de reais. Não, foram aí 30. vai tudo para trator e não sei o quê, é uma confusão, é dinheiro a rodo para comprar trator, e a gente não vê esse investimento nas escolas. Na pandemia, nós tivemos crianças que não tiveram acesso a um computador, a uma internet para poder acompanhar as suas aulas, uma vez que as escolas estavam fechadas. Aqui, a sorte que nós tivemos aqui na Rede Vida foi a Rede Vida Educação, que é um projeto que vem com aulas diárias, porque tem a multiprogramação da Rede Vida, que põe aulas diárias para crianças e também adolescentes, ali as pessoas que estão se preparando para entrar numa universidade, se preparando, inclusive, para o Enem. Agora, a gente não vê uma iniciativa desse porte no governo federal, que tem hoje muito dinheiro na educação, e a gente vê aí o dinheiro do orçamento que devia ser para atender essas pessoas, acaba indo para esse negócio de emenda de relator. Isso vai continuar? Isso não vai acabar? Porque, pelo que eu soube, a briga lá, os deputados só querem saber dessas emendas de relator, e a gente vê a educação aí haver navios sem internet na escola para as crianças e sem equipamento para que as crianças de baixa renda possam ter uma educação de qualidade. Denise, vocês que acompanham aí a política, vocês se lembram aí, Zé Maria, dos anões do orçamento? Sim, é. Eu lembro. A Denise que levantou isso lá história. atrás. Foi exatamente isso daí. O João Alves era o chefe que coordenava o orçamento. Daí é que foram criadas as normas, a resolução que estabeleceu que a pessoa que for presidente não pode ser no outro ano de novo, tem que ter um intervalo. O que foi relator não pode ser de novo. O parlamentar que relatar, que for relator setorial naquela legislatura, ele não pode ser mais. Então, criamos uma série de dificuldades. E proibimos emenda de relator. Só que isso já faz muito tempo. O povo esqueceu. Foi lá atrás, né? Eu lembro esqueceu disso. Criar de novo muito mais forte. E aí começou um pouquinho uma emenda de relator. E o ditado popular que diz, a porteira que passa um boi, passa uma boiada. E nós chegamos ao ponto de hoje, que você falou em 13, mas de emenda de relator RP9, este ano, no orçamento de 2021, foram 30 bilhões. 30 bilhões. Então, já liberaram 15, aí, que liberaram a metade. Não. Aí, o que é que aconteceu? O Paulo Guedes reclamou e tal. Baixou para... Baixou para 19 bilhões. Então, essa é a marca. E o presidente Bolsonaro, aconselhado não sei por quem, mas um mau conselho, cancelou todas as emendas de bancada autorizativas, RP2, e vetou todas as emendas de comissão. Ora, eu fiz um pronunciamento e mostrei a aberração que é isso. Quer dizer, o que todas as bancadas, porque o orçamento vem para o Congresso, é fácil de entender, a proposta do governo. Aí essa proposta vai ser modificada. Por quem? Pelos parlamentares.
Que vão apresentar sugestões. Através das de quê? Comissões, das emendas individuais, e as individuais, das emendas de bancada e das emendas de comissão. Pois tudo que todos os deputados federais fizeram, todas as bancadas de todos os estados do Brasil fizeram, todas as comissões, eu sou presidente da Comissão de Educação, fizeram, foi vetado. Então, na prática, o orçamento que vige hoje no Brasil, ele foi feito por 4 mãos, as 2 do Paulo Guedes e as 2 do relator Márcio Bittar. Não estou fazendo uma crítica Concentrou, aqui. Sim. Agora, não estou fazendo uma crítica nem a um nem a outro. Eu entendi a concentração. Eu estou dizendo porque tudo que passou no Congresso, que o Congresso fez, foi vetado e deixou de existir. Hoje o ministro Paulo Guedes até elogiou a qualidade das emendas, por isso, metade deles. Mas eu tenho notícia de que os deputados e senadores estão muito satisfeitos quanto ao governo quando se fala de liberação de recursos de emendas. Acredito que sim, porque realmente o governo tem liberado muitos recursos. E diz que não persegue adversários, não, a liberação está geral, né? Eu acredito que sim, eu não vejo esse tipo de discriminação, não. Pelo menos até agora. Eu tenho visto, o povo está muito feliz. Eu ouvi hoje que os deputados, aliás, estão insatisfeitos porque as emendas de relator, que era para atender toda a base do governo, liberou-se até agora mais da metade das verbas, mas os deputados da base todos recebem ali as emendas individuais, né? Aquelas que eles apresentam no orçamento. Mas essas emendas extras, que são as de relator, estão indo para uma pequena parcela e mesmo o baixo clero que a gente diz são aqueles deputados que não presidem uma comissão, que não são líderes de partido, que não relatam os projetos mais importantes em tramitação nas 2 casas. E aí esses deputados, eles não tiveram muito acesso a essas emendas de relator, mas votam com o governo. E que aí está já uma brigalhada e que por isso, inclusive, não se está conseguindo votar projetos de interesse do Poder Executivo no plenário da Câmara, que o último que votaram foi o da Eletrobras, que aí não veio o pagamento e que agora as pessoas não querem votar mais. Eu não estava sabendo disso. É isso que está rolando hoje lá no plenário da Câmara. Eu acho que a gente precisa tirar um pouco dessa demonização das emendas. O que é que acontece? Tudo tem que ser feito com parcimônia, com moderação. Mas o que é que acontece? O Brasil é um país muito complexo, muito grande. Então, a burocracia do Brasil não dá conta do país. Então, por exemplo, no caso aqui que eu vou citar lá do Piauí, o DENIT tinha botado para uma BR, uma estrada federal, muito importante para o desenvolvimento do Piauí, tinha botado 15 milhões de reais. Nós conseguimos, através de emenda... 15 milhões? 15 milhões. Não dá nem para fazer uma ponte, dá? Sim, mas já dá para fazer uns 15 quilômetros, mais ou menos, né? Mais ou menos 1 milhão de quilômetros. E nós conseguimos, através da relatoria da emenda de bancada do Piauí, aumentar e acrescentar 90 milhões de reais. Então, essa estrada, com esse recurso aqui, ela teria sido concluída. Infelizmente, o Bolsonaro deu o veto. Então, isso aqui é uma emenda de bancada. Então, as pessoas dizem assim, não, a emenda de bancada é só para botar uma soma de adversários, inclusive. Não é? Não, mas aquilo ali eu estava me referindo à emenda de relator que foi para os tratores lá. Certo. Inclusive, na época de Domingos Neto, deputado do PSD do Ceará, até ele beneficiou a cidade, que a mãe dele é prefeita, com vários tratores. E aí isso já deu confusão, foi parado no Tribunal de Contas da União. E agora esse programa, esse tratoraço, foi suspenso. Senador, mas voltando aqui ao assunto saúde, nós estamos passando por uma crise sanitária muito grande aí com essa pandemia, né? O senhor foi ministro da Saúde, né? O senhor teria feito diferente do que fizeram os ministros do presidente Jair Bolsonaro enfrentando essa pandemia cruel? Teria feito diferente, não. Eu fiz diferente. Quando eu fui ministro da Dilma, teve a epidemia. Não, teve a epidemia da Zika vírus, com os casos de microcefalia. Foi. E aí foi uma coisa inusitada, porque nunca tinha havido na literatura mundial que o vírus Zika causasse microcefalia.
as doenças clássicas que causam microcefalia, não tem na literatura mundial, o Zika não causava. Então, você veja o corpo técnico nosso, importante, com um mês, eles diagnosticaram o que era a Zika que estava causando. O que é que nós fizemos? Eu fiquei com a impressão que o Brasil saiu na frente nessa identificação. Completamente. E a presidenta Dilma convocou todos os governadores, nós fizemos um planejamento, fizemos um centro de controle e comando aqui de Brasília, e todas as ações foram feitas integradas, sinérgicas, União, Estados, municípios, Forças Armadas, Polícia Militar, foi uma mobilização nacional completa para combater o Zika vírus. A presidente da Organização Mundial de Saúde andou aqui no Brasil e fez elogios rasgados, que nunca viu na vida dela um país se mobilizar tanto para combater uma pandemia quanto na época. O que é que foi feito aqui pelo Ministério? Na época era uma epidemia, né? Era uma epidemia, que era localizada aqui no Brasil. O que foi feito pelo Ministério da Saúde nessa pandemia? Eu diria aqui, com uma certa autoridade, que fez tudo errado. Quais foram os países que tiveram sucesso no combate à pandemia? O que é que eles fizeram? Fecharam os portos, só entra controlado, fizeram busca ativa de casos, fizeram teste em massa e pegou um contaminado, na mesma hora fazia o rastreamento para saber com quem aquela pessoa tinha se encontrado. Através do telefone celular, você sabe por onde a pessoa anda, ficava fraca. Todas as pessoas que tinham entrado em contato eram obrigadas a ficar confinadas. E aí estancou tudo. Então, essas pessoas, esses países que enfrentaram bem, morreram poucas pessoas por 1 milhão de habitantes do que morreram aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em outros lugares. O que é que nós fizemos aqui? Fizemos nada. Tinham teorias assim, absurdas de que não precisava fazer nada, que a pandemia era uma força da natureza, que ia tomar conta quando tivesse com 70... Mas acabou que os governadores e prefeitos tomaram conta e fecharam o país, né? E não deu resultado, senão... Não, deu resultado sim, Ave Maria. Se não tivéssemos feito o que nós fizemos, que a sociedade fez, que se isolou, como no meu caso e de muitos... No início só, né? Porque depois o brasileiro largou esse negócio de isolamento. Não, largou não. Foram muitas precauções. Agora é que as pessoas estão voltando à atividade normal através da vacinação. Então, você veja a importância da vacinação, que estão caindo os casos vertiginosamente no Brasil. Agora, se nós não tivéssemos feito isso daí, o caso tinha sido muito pior. E se nós tivéssemos feito o que outros países fizeram, compare os números da gente, como, por exemplo, com a China, com Taiwan, com Singapura, com Coreia do Sul, não é? Morreu Japão, mais gente aqui hoje. Mas muito mais, né? Não tem nem comparação, porque fizemos errado, tranquilamente. Pois é, esse é um assunto que continuaremos em seguida, né? Nós estamos aqui no Frente a Frente com o senador Marcelo Castro, ele é presidente da Comissão de Educação do Senado Federal, ex-ministro da Saúde, com uma larga experiência, uma conversa boa aqui nessa mesa redonda. 2 minutos e já estaremos de volta aqui.